Que maravilha, muito boa noite a todos que estão aqui. Enquanto está rolando a vinheta, eu estou acompanhando aqui o chat e fico morrendo de rir aqui, com alegria no coração dos comentários, o pessoal falando que teve aula de porcentagem, que agora ia fritar o cérebro, a outra pessoa falando que ia estudar ao vivo. Boa noite para a galera. Aqui rapidinho, professor Moisés na área, muito boa noite. A galera que está aqui, Cristina Cerqueira, Zinho de Nilópolis, Magali Dias, Raquel, Cristiana, Priscila Gal, boa noite, Priscila Gal, José Joaquim do Nascimento, boa noite, meu amigo, boa noite, Michele da Silva. Sim, hoje coloquei o Matheus e depois ajudei ali na Luísa, mas estamos aqui. Valeu, Daniela, vamos deixar likezinho, boa noite, Leidiane, Maria, Tatiana, Eliane de Montes Claros, Érica, galera toda aqui, deixa eu descer aqui, muito comentário. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, tem que atualizar isso aqui. Boa noite, pessoal, Porto Velho, boa noite, Daniel de Salvador, boa noite, Andressa, Jane, a Isalina BH, é muita gente, pessoal, e vocês sempre fazem aqui as perguntas e podem continuar fazendo as perguntas e os comentários aqui no chat ao lado, é muito importante por causa dessa interação que nós temos em nossas aulas, mas caso eu não consiga perceber qual foi a sua pergunta, porque aqui é uma lista de comentários e perguntas que vai passando aqui do lado assim, ó. Então, às vezes, eu não consigo captar. Você lembra de depois aqui embaixo do vídeo, quando ele fica disponível, aqui nos comentários do vídeo mesmo, repete a pergunta, tá? Ou então entra lá no Instagram. Eu sei que eu estou devendo algumas respostas no Instagram. Na medida do possível, eu estou atendendo a todos. Rio Grande do Norte na área, Ebson. Good Vibes, Tatiane, Raquel Bernardes, Jaqueline Edmilson de Brusque, Marta de Florianópolis. Pessoal, vamos lá. Esta é a parte 2 da nossa aula sobre regras de transição das aposentadorias do regime geral de previdência social. Tivemos a nossa aula 1 em que nós vimos ali a regra de transição da aposentadoria por idade, a regra de transição número 1 e número 2 da aposentadoria por tempo de contribuição. E se você observar bem o ritmo da aula primeira, da aula anterior, é um ritmo completamente voltado para que este assunto aparentemente complexo fique fácil para você. É um ritmo concatenado e com exemplo. Então, nesta aula de hoje, mesmo esquema, mesmo caminho. Vamos ver as duas últimas regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição e fechar tratando aí da regra que envolve a aposentadoria especial. Vamos só lembrar por que a gente estuda Deu Fumacinha na última aula, né? Pois é, pessoal, é só depois rever e você vai observar através do exemplo que você acaba captando ali o essencial, certo? Professor, esse concurso do INSS é nível médio, porém a chance de que alguém que não seja de direito é muito pequena. Poliana, eu acredito que as chances aí elas são equivalentes, ou melhor, elas são proporcionais ao nível de estudo, não necessariamente apenas aqueles que são formados em direito. Tudo vai depender do seu grau de envolvimento, do seu nível de estudo até aqui. E se você consegue compreender aquela linguagem mínima que, fugindo do juridiquês, que é muito chato cá para nós, você consegue entender as regras essenciais do direito administrativo, constitucional e aqui do nosso direito previdenciário. Alô, Maranhão, Diamantina, Belfor Roxo, por favor, Jéssica, sem mais delongas, já demos todos boas noites, já temos quórum suficiente na tela. Regra de transição número 3. Moisés, que papo é esse? Regra de transição número 3, Moisés, como é que você começa a aula da regra de transição número 3? Esta é a continuação da aula anterior, em que nós vimos a regra 1, a regra 2. E a regra de número 3, ela traz um elemento que, se você já teve contato com o direito previdenciário em sua vida, em algum outro momento, você já sabe que esse termo pedágio não é uma novidade no direito previdenciário. Pedágio, para fins de direito previdenciário, nada mais é do que um adicional, tá, pessoal? Pedágio é um adicional, não é aquele pedágio que você paga na estrada, não, pelo amor de Deus. Pedágio em direito previdenciário é um adicional que você tem que cumprir. Neste caso, é um adicional de tempo que você vai ter que cumprir para você se enquadrar na regra 3. Regra 3, portanto, é a regra do adicional 50 ou do pedágio 50. Então, vamos repetir: pedágio em direito previdenciário é um tempo adicional que você deve cumprir
depois de cumprir o requisito mínimo necessário. O que é que nós falávamos sobre todas as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição? Nós falávamos que existe um requisito que é sempre presente, né, gente? Para você enquadrar em uma regra de transição dessa aposentadoria por tempo de contribuição, você, mulher, tem que ter, no mínimo, 30 anos de tempo de contribuição. Se tem menos que isso, você não se enquadra na regra. Você tem que cumprir pelo menos esse mínimo. E você, homem, você, para se enquadrar na regra de transição, você tem que cumprir, no mínimo, 35. Pois é, porque todas as regras têm esse mínimo 30 e 35. É só você lembrar que a aposentadoria por tempo de contribuição, que existia até a reforma e existia de forma autônoma, ela exigia para os homens 35 anos de tempo de contribuição e para as mulheres 30. Portanto, para você enquadrar em qualquer uma das regras de transição, no mínimo, você tem que completar 30 anos mulher, 35 homem. Mas, além disso, você vai observar os requisitos de acordo com a regra de transição. E aqui está a nossa regra do pedágio 50. Qual é a manha? Qual é o macete para a gente aprender? O macete aqui é a fotografia. O macete aqui é tirar uma foto. Meu Deus do céu, Moisés endoidou de vez. O macete para eu compreender a fotografia é sim, pessoal. Porque quando eu falo em um adicional de 50%, você tem que tirar uma fotografia do tempo de contribuição daquele segurado, daquela pessoa, lá em 13 de novembro de 2019. Você para, observa, olha e tira uma fotografia. Pá! Tirei. Então, em 13 de novembro de 2019, ele tinha tantos anos de tempo de contribuição. Tirei a fotografia. Para se enquadrar nesta regra 3, é preciso que lá, em 13 de 11 de 2019, que é a data da Emenda Constitucional número 103, de sua publicação, lá em 13 de 11 de 2019, é preciso que você, mulher, para você entrar nessa regra, você tenha pelo menos 28 anos de tempo de contribuição. É preciso que você, homem, para se enquadrar nessa regra, você tenha pelo menos 33 anos de tempo de contribuição. Moisés, agora eu confundi tudo. Você fala que o mínimo que eu tenho que ter, mulher 30, homem 35, agora você está falando que lá nesta fotografia, em 13 de 11 de 2019, mulher tem que ter 28 e homem 33? Sim, pessoal. Esta é uma regra de transição para aquelas pessoas que tinham muito tempo de contribuição na data da reforma da Previdência. Então, para você entrar nesta regra, é preciso que na fotografia em 13 de 11 de 2019, você, mulher, tenha 28, você, homem, 33 anos de tempo de contribuição. Mas não basta isso. Aí é que vem o pedágio. Você se enquadrando neste primeiro ponto aqui, de ter 28 ou 33, você vai ter que cumprir, aqui eu vou falar bem devagar para você entender. Você vai ter que cumprir um adicional que em previdenciário a gente chama de pedágio, do tempo em que, em 13 de 11 de 2019, faltava para você, mulher, atingir 30 anos de tempo de contribuição. E para você, homem, um pedágio adicional correspondente a 50% do tempo em que, em 13 de 11 de 2019, você, homem, faltava para atingir 35. Vamos separar direitinho na nossa mente para não confundir. Então, me acompanhe aqui na tela em branco, porque essa regra eu preciso que você entenda. Então, vamos lá. Para a regra 3, né? A regra 3. Regra 3. Tem uma música do Vinícius de Moraes e do Toquinho. Regra 3. Regra 3. Regra 3 a gente chama do adicional pedágio 50%. Vamos entender, pessoal, que tem que colocar bem devagar mesmo. Então, requisito número 1. Em 13 de 11 de 2019, tem que ter mulher pelo menos 28 anos e homem, lá nessa fotografia, tem que ter pelo menos 33 anos. De idade, não, de tempo de contribuição. Tempo de contribuição. Requisito número 2. Requisito número 2. Eu preciso
eu preciso olhar em 13/11/2019. Eu preciso olhar, tirar uma foto aqui também e ver quanto tempo faltava para você, mulher, atingir 30 anos de tempo de contribuição, que era o que era exigido, e você, homem, atingir 35 anos de tempo de contribuição. Obviamente, você, para entrar nessa regra, você, mulher, parte sempre de 28 anos como exigência mínima e 33 anos, homem, como exigência mínima, porque é o requisito 1. Então, vamos dar um exemplo. Suponhamos que a Sofia, não vou colocar um outro exemplo, a minha sobrinha, a Carol. Suponhamos que a Carol tivesse, lá na data da reforma, em 13/11/2019, a Carol tivesse 29 anos de tempo de contribuição. Minha pergunta, Carol se enquadrou aqui no requisito 1? A resposta é sim, porque ela tinha mais do que 28, que era o mínimo. Agora, o segundo requisito, tirando uma foto da situação de Carol em 13/11/2019, ela tinha 29 anos de tempo de contribuição. Quanto faltava para Carol atingir 30 anos? Quanto faltava para Carol atingir 30 anos? Faltava 1 ano. Faltava 1 aninho para Carol. Portanto, Carol, ela vai ter que cumprir os 30 anos, que é o mínimo, mais os 6 meses. Por quê? Ela vai se aposentar com 30 anos e 6 meses. Por quê, pessoal? Porque eu tirei uma fotografia em 13/11/2019. Carol tinha 29 anos de tempo de contribuição. Faltava 1 ano para ela completar o mínimo, que era 30 anos. A regra 3 fala que eu tenho que cumprir 50% desse tempo que faltava. E esse tempo é um adicional. Ou seja, além de Carol fazer aquele 30 que sempre tem que fazer, mulher 30, homem 35, ela vai ter que cumprir um adicional, um pedágio correspondente a 50% do tempo em que 13/11/2019 faltava para ela atingir 30 e para o homem 35. Carol tinha 29, faltava 1 ano para ela atingir 30. Portanto, Carol vai ter que cumprir 6 meses. Carol vai se aposentar nesta regra 3 após cumprir 30 anos e 6 meses. Onde é que as pessoas vão tender a confundir? Vão tender a confundir esses 28 anos, que é o requisito para você entrar na regra, com o mínimo que você tem que cumprir mais o adicional. É só você separar para entrar na regra 3, 28, 33. Aí, o que eu olho? Tiro outra foto lá em 13/11. Faltava tanto para a pessoa completar o mínimo. 30 mulher, 35 homem. Então, ele vai ter que cumprir, além do mínimo 30, 35, mais 50% correspondente a esse tempo que faltava. Calma, 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 que tem exemplo, tá? Aqui é para você entender a regra. Então, beleza? Requisito 1, 28, 33. 2, mínimo 30, mulher mais adicional, que no caso é 50% do tempo que faltava, lá em 13/11. Homem, mais adicional também. Carência, eu disse para vocês, a carência ela sempre se repete, tá? Essa é a nossa regra 3, a regra do pedágio, a regra do pedágio 50. E aí, é claro, né, pessoal? Eu trago exemplo. Ah, meu amigo, minha amiga, você, se vier questão na prova de regra de transição, você vai acertar. Mas, com certeza, no seu curso de formação, que você vai fazer lá em janeiro, fevereiro, você vai ver isso aqui. E, certamente, lá no seu dia a dia, quando você estiver trabalhando como técnico do Seguro Social, você vai pegar isso aqui para você poder compreender. É claro que o sistema do INSS é que vai calcular quem se enquadra nas regras e quais as regras aplicáveis para aquela pessoa, porque isso é feito automaticamente, mas você precisa saber interpretar e compreender. É por isso que você está aqui. Exemplo 1, Sofia. Sofia tem 48 anos. Sofia, até a reforma, primeira fotografia, requisito 1, Sofia tem 28 anos de tempo de contribuição. Sofia entra no primeiro requisito? Sim, porque é exigido 28 para a mulher, 33 para o homem. Me responde aí, se Sofia tem 28 anos de tempo de contribuição em 13/11, quanto tempo falta para a Sofia atingir o mínimo, que é 30? Faltam 2 anos.
Sofia, portanto, faltam 2 anos para atingir o mínimo. Se faltam 2 anos, Sofia vai ter que cumprir um adicional, um pedágio de 50% disso. Quanto é 50% de 2 anos? Sofia vai ter que cumprir mais 1 ano. Então, Sofia, ela vai se aposentar nessa regra com 31 anos de tempo de contribuição, ou seja, 30, que é o mínimo, mais 1 ano, que é a metade de 2, que é aquilo que faltava para ela poder atingir os 30 anos lá. Com o exemplo, não tem jeito de você ter dificuldade, certinho? Vamos lá. Moisés, 60 anos. Moisés até a reforma, qual é a data da fotografia, gente? Qual é a data mágica? É sempre 13/11 de 2019. Moisés está com 34 anos e 10 meses. Para Moisés entrar na regra 3, Moisés, ele entra sim, porque é exigido como requisito 1 da regra 3, ter no mínimo 33 anos para os homens. Quanto tempo falta para Moisés completar 35? 35, que seria o mínimo necessário. Na verdade, falta aqui 2 meses, não é isso? Moisés tem 34 anos e 10 meses de tempo de contribuição. Faltam só 2 meses para ele cumprir 35. Se faltam 2 meses, qual é a metade de 2 meses? 1 mês. Portanto, Moisés ele não se aposenta nessa regra com 35, mas sim com 35 e 1 mês de contribuição. É só isso. É você ver se enquadra no requisito do 2833 e olhar o tempo que faltava lá em 13/11/2019 para atingir o mínimo 30 mulher, o mínimo 35 homem. Olhou, pá, tirou a foto. Considera metade disso? Metade disso é o adicional que você vai ter que cumprir para você entrar na regra 3. Regra 3. E essa regra 3, ela tem novidade. Isso aqui pode vir na prova, tá? Eu acho difícil te cobrar os requisitos da regra, o detalhezinho da regra, porque isso é difícil, pessoal. Eu não vejo a prova. Se fosse FGV, eu até desconfiaria que cobraria para você o dado ali para você calcular. Eu acredito que as perguntas podem ser mais genéricas. Existem regras de transição, são 4. A regra 1, idade mínima, regra 2, quer dizer, regra 1, pontuação mínima, regra 2, idade mínima, pedágio, é o geral. Agora, esta aqui pode cair. Sabe por quê? Porque isso daqui, não, a data é até 13, tá, Rogério? Isso está fixado já. É até a data da publicação. Dá uma olhadinha no decreto 3.048 e na instrução normativa 128. Pacificou, tá? Pessoal, valor da aposentadoria. Isso aqui pode cair por causa do que está marcado em azul. Quem sabe me dizer aqui no chat aqui o que é isso aqui que está marcado em azul, ó? Repara aqui comigo, ó. Como é que eu vou calcular? Eu vou calcular essa regra 3, eu vou pegar a média de todos os salários a partir lá do plano real e vou multiplicar pelo fator previdenciário. Presta atenção, o que é fator previdenciário? Pessoal, esta regra, se você lembrar da aula anterior, ela se diferencia no cálculo. As regras anteriores, elas previam um valor de 60%, lembram? 60%, o valor da aposentadoria, mais 2% do que ultrapassar 15 anos de tempo de contribuição para as mulheres e 20 anos para os homens. Repara aqui que a renda mensal inicial, eu te lembro da aula anterior, né? Eu tenho o salário de contribuição, que é sobre o que incide a contribuição previdenciária. Eu tenho o salário de benefício, que você grava, que é a média das contribuições. E aí eu tenho a RMI. RMI é grana, é o que o segurado efetivamente coloca no bolso. A RMI da regra 3, ela não é de 60%. Ela vai pegar a média de todos os salários de contribuição. Então, teoricamente, ela é mais vantajosa, tá? É 100% de todos os salários de contribuição. A renda mensal é 100% de todo o salário de contribuição. Só que eu vou ter o quê, pessoal? Eu vou ter o quê? Eu vou ter a multiplicação pelo fator previdenciário. Então, cuidado na prova se te disser que a reforma da Previdência extinguiu o fator previdenciário. A reforma não extingue o fator previdenciário completamente, não extingue. Na verdade, o fator previdenciário ele fica consagrado nesta regra 3. Ao mesmo tempo em que ela é benéfica, que ela pega ali a
a média do salário de contribuição, e não só 60%, ao mesmo tempo que ela é benéfica, ela vai aplicar o fator previdenciário. Só para lembrar para vocês, o fator previdenciário, ele foi uma criação feita lá em 1999 para desestimular a aposentadoria das pessoas que fossem muito novas ou que tivessem pouco tempo de contribuição. Então, o fator previdenciário, cuja fórmula se baseia no cálculo do tempo de contribuição, idade, expectativa de vida, o fator previdenciário, se a pessoa fosse se aposentar por tempo de contribuição, por exemplo, e fosse muito nova, esse fator previdenciário ele dava um índice abaixo de 1, 0,8, 0,7, 0,6. Isso fazia com que o valor do benefício fosse lá para baixo. E o fator previdenciário ele vem sendo aplicado obrigatoriamente nas antigas aposentadorias por tempo de contribuição, e na aposentadoria por idade antiga, o fator previdenciário só era aplicado se ele fosse favorável. Moisés, como assim favorável? Gente, joga aí no Google, só por título de exemplo, como calcula fator previdenciário. Aí vai te perguntar, vai aparecer uma formulazinha, um sisteminha, se é homem ou mulher, qual o tempo, ele vai te dizer se esse fator é 1, ou é abaixo de 1, ou é acima de 1. Quando o fator é abaixo de 1, ele joga o valor da aposentadoria lá para baixo. Quando ele é acima de 1, ele aumenta o valor da aposentadoria. Então, como é que funcionava antes da reforma? Na aposentadoria por tempo de contribuição, aplicava-se obrigatoriamente o fator previdenciário, como se aplica obrigatoriamente nesta regra 3. Já na aposentadoria por idade, o que acontece na aposentadoria por idade? Na antiga, que vale também por direito adquirido, só aplica o fator previdenciário se ele for favorável. Na aposentadoria do meu pai, o fator previdenciário, ele se aposentou por idade, o fator previdenciário foi superior a 1. Então, o valor do benefício que ele teve aumentou porque ele teve um fator previdenciário favorável, certo? Finalizando a regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, regra 4. Se você entendeu a regra 3, a regra 4 vai ser facinha. Por quê? A regra 4, o pedágio ele não vai ser de 50%. Ele vai ser de quanto? De 100%. É isso, você entende qual é o requisito que tem. E o pedágio, lembrando que pedágio em previdência é o quê, gente? É um tempo adicional que você tem que cumprir. Então, para você entrar na regra 4, você vai ter o requisito 1. É preciso que a mulher tenha uma idade mínima de 57 anos e o homem uma idade mínima de 60 anos. Essa regra aqui até lembra um pouquinho lá aquela 2 da idade mínima, mas você não confunde porque aqui é uma regra de pedágio 100%. Tem que ter idade mínima. Só aposenta na regra 4 se tiver mulher pelo menos 57, homem pelo menos 60. E aí vem o tchan que você já entendeu na explicação da regra 3. Eu vou tirar uma fotografia. Eu vou tirar uma fotografia lá em 13/11 de 2019 e vou verificar quanto tempo faltava para a mulher atingir 30 anos de tempo de contribuição, quanto tempo faltava para o homem atingir 35 anos de tempo de contribuição. A diferença aqui nesta regra é que eu não vou contar a mais 50%. Eu vou contar a mais 100%, ou seja, tudo. Então, por exemplo, se Moisés ele tinha 28 anos de tempo... Não, Moisés não, a Carol, né? Se a Carol tinha 28 anos de tempo de contribuição, a Carol, lá na data da reforma, que é 13/11, faltam 2 anos para a Carol atingir 30. Estão acompanhando o raciocínio? Faltam 2 anos. Carol vai se aposentar com quanto tempo? Carol vai precisar cumprir 100% do tempo que em 13/11 de 2019 faltava para ela cumprir 30. Faltavam 2. Ela, então, só vai se aposentar depois que ela fizer quanto? 32 anos de tempo de contribuição. Então, aqui, diferente da regra anterior, que você considera metade, aqui você considera o pedágio integral, o adicional integral. É impossível ser mais claro do que eu estou sendo. Se não entendeu, reveja. Carência continua a exigir. Sempre tem carência, tá, gente? Ao final da aula eu retomo para vocês. Muita gente me perguntou diferença entre carência e tempo de contribuição. Vou falar de novo, tá? Carência 180 meses. Vamos para o exemplo que eu sei que vocês adoram. Sofia. A Sofia,
ela está com 51 anos. Ela tem tempo de contribuição até 13/11/2019, 27 anos de tempo de contribuição. Devemos verificar quanto tempo faltava para se aposentar. Faltavam 3 anos, não é isso, pessoal? Se a Sofia, mulher, tinha 27 anos, na minha fotografia em 13/11, faltavam 3 anos para se aposentar. Então, Sofia, ela não vai se aposentar cumprindo só 30, ela vai se aposentar cumprindo o adicional de 100%. Que adicional é esse? É o tempo que lá em 13/11 faltava para atingir 30. Portanto, Sofia vai ter que cumprir 33 anos de tempo de contribuição. Mas observem que Sofia tomou bomba na idade. Sofia vai ter que atingir quando? Ela só poderá se aposentar depois que ela atingir esse pedágio, né? Esses mais 3 anos, que corresponde a 100% do tempo que faltava. Mas também Sofia vai ter que ficar um pouquinho mais aqui na geladeira, aguardando fazer quanto a idade mínima que entra nesta regra 4, quando ela fizer 57 anos de idade. Mais um exemplo, aqui é muito exemplo, pessoal, porque aí não tem jeito de não aprender. Ó o Moisés aqui de novo. Meu Deus do céu, Moisés é um bebê previdenciário, bebê prev. Moisés é um bebê previdenciário, 33 anos só de idade, é muito pouco tempo. Moisés ainda vai ter que trabalhar muitos anos para chegar naquela idade mínima, que é 60, não é isso? Mas olha só o tempo de contribuição que Moisés tem até 13/11/2019, 14. Falta muito tempo ainda, né, pessoal? Falta muito tempo ainda para Moisés chegar aos 35 anos de tempo de contribuição. Ainda faltam 21 anos. Então aqui, ó, acompanhe comigo, olha só a explicação aqui para você, ó. O período adicional será de 100% do tempo faltante, porque Moisés só tinha 14 anos de tempo de contribuição em 13/11, ele vai ter que cumprir tudo isso para ele entrar na regra 4, porque é 100% adicional, é o pedágio. Então, Moisés vai ter que trabalhar 21 anos ainda. Então, por essa regra, Moisés somente poderia se aposentar se atingisse 56 anos de tempo de contribuição. Por quê? Porque ele teria que esperar também o quê? A idade de 60 anos. Então, ele teria que cumprir o 21 como pedágio, mas lembre-se que ele só tem 33. Aí ele teria ainda que cumprir muitos e muitos anos de contribuição. Então, essa regra, o que está querendo dizer aqui, pessoal? Essa regra número 4 é uma regra muito ruim para quem tem pouco tempo de contribuição. É uma regra muito ruim mesmo, tá? Para quem tem pouco tempo de contribuição. Como é que se calcula? Aqui também não há redutores. Então, é uma regra difícil de você atingir, você viu, né? Porque você tem que ter muito tempo de contribuição. Você tem que ter um pedágio de 100% e tem que ter idade mínima, 57, 60. Então, a regra 4 é muito difícil. E o cálculo dela é favorável. Porque não há redutores, não há fator previdenciário, nem é 60%. O cálculo da regra 4, gente, é 100% da média de todos os salários de contribuição. Mas é uma regra muito difícil de você entrar na regra 4, tá? Chama atenção que se eu tivesse que apostar em questão de regra de transição para a prova, eu não aposto em detalhe para você decorar e se perder. Eu aposto em perguntas sobre o cálculo delas, tá? As duas primeiras, o cálculo é 60%, mais 2% para cada ano que exceder 15 anos de tempo de contribuição para as mulheres e 20 para os homens. A do pedágio 50 é a média de todas as contribuições, mais entra fator previdenciário, e a do pedágio 100, que é a regra 4, que é muito difícil porque tem idade mínima, você tem a 100% da média, mas é difícil de você chegar. Lá calcula, o sistema calcula, você não vai precisar calcular, você precisa entender que existem regras de transição sobre as aposentadorias. E aqui nós fechamos a regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, que são 4. É um dos temas mais complicados que vieram na reforma, mas você tem que entender só isso. Extinguiu a aposentadoria por idade, vem regra de transição, nós estudamos na outra aula, em homenagem ao princípio da segurança jurídica que você estuda lá no direito administrativo. Extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, vieram 4 regras de transição em homenagem à segurança jurídica. Você vai poder optar pela que lhe for mais vantajosa. E aqui, você que tem acesso aí ao material, ao slide, a gente pode disponibilizar este quadro aí. Tire foto no seu celular, tá? Se o tamanho estiver bom,
porque aqui tem o geral de todas as regras, tá, pessoal? Aqui você consegue revisar rapidinho todas as regras de transição que nós estudamos. Ainda falta da aposentadoria especial que a gente estuda na sequência. Vamos lá? Fazer uma breve revisão? Vamos relembrar? Vamos lá? Então, Célio, mas lembra que ele ainda tem que fazer a idade mínima de 60 anos. Então, ele ainda tem que ficar um tempo aí trabalhando e contribuindo. Aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade. Tem idade mínima? Tem. Vocês lembram? Foi a primeira regra que a gente estudou. Começa em 60 anos, lá em 13/11/2019. Lembra que na aposentadoria por idade, você teve uma alteração quanto à idade com a criação da nova aposentadoria programada, que reúne tempo de contribuição e idade. Você só mudou a idade da mulher. Homem é o homem urbano, a gente está falando, porque rural não entrou na reforma. A mulher passou de 60 para 62. O homem manteve 65. Então, como é que é a regra de transição da aposentadoria por idade que a gente estudou? A mulher começa com 60 anos, lá em 13/11/2019. Em janeiro de cada ano, vai aumentando 6 meses. Então, a mulher, para aposentar em janeiro de 2020, 60 anos e 6 meses. Em janeiro de 2021, 61 anos. Janeiro de 2022, 61 anos e 6 meses. A mulher vai chegar aos 62 anos, que é a modificação efetiva da reforma, em 2023. Essa é a regra da aposentadoria por idade. Eu exijo tempo de contribuição mínimo até a reforma? Não. Eu exijo só o tempo de contribuição geral. Cuidado, viu? Porque na regra de transição da aposentadoria por idade é 15 anos de tempo de contribuição, tanto para homem quanto para mulher. Eu tenho pedágio, eu tenho adicional na aposentadoria por idade? Não. Eu tenho pontuação na aposentadoria por idade? Não. O que é que eu tenho na aposentadoria por idade, portanto? Idade e tempo de contribuição, tá? E não tem idade mínima até a reforma, tá? Não tem. Regra 1, nós estudamos a regra dos pontos. Regra dos pontos foi a que a gente estudou na aula passada. Eu tenho idade mínima? Não. Eu tenho tempo de contribuição mínimo exigido até aquela fotografia que eu te falei, até a reforma? Não. Eu tenho que cumprir um tempo de contribuição? Sim. Repara aqui, gente, eu sempre falei para vocês, ó, em todas as regras eu tenho que cumprir aquele tempo básico, que é 30 mulher, 35 homem, tá vendo? Todas elas, ó. Ó, 35, 30, 30, 35, todas, tá? Então, eu tenho que ter o mínimo sempre de 30 para mulher e 35 para homem. Eu tenho período adicional naquela minha primeira regra, que é chamada regra dos pontos? Não. Eu não tenho período adicional nela, porque eu tenho que obter, na verdade, é uma pontuação. Eu tenho que ter pontuação? Sim. Se ela chama regra dos pontos, eu tenho que ter uma pontuação. Aí, lembra, essa pontuação exigida é a soma da idade com o tempo de contribuição. Ela parte de 86 pontos para as mulheres, 96 pontos para os homens. E vai aumentando ano a ano. Essa é a regra 1, regra dos pontos. Regra 2. Regra 2 é a regra da idade mínima progressiva. Tem idade mínima? Tem. Começa com 56 para mulher, 61 homem. E vai aumentando a cada ano 6 meses, até chegar a 62 para a mulher, até chegar a 65 para o homem. Essa regra 2, tem tempo de contribuição mínimo? Tem não, gente. Esse negócio de tempo de contribuição mínimo até a reforma, a gente estudou nas duas últimas. Tem período adicional? Não tem período adicional. O período adicional é pedágio, são as duas últimas. Tem pontuação mínima? Não. Pontuação mínima é só na primeira, que é chamada de pontuação. Então, regra 2, idade mínima. Então, eu tenho uma idade 56 para mulher, 61 homem. E o requisito geral, que é 30, tempo de contribuição, mulher, 35 homem. Agora, a regra 3. Regra 3 tem idade mínima? Não. A regra 3 é chamada de pedágio 50. Regra 3 exige tempo de contribuição mínima até a reforma? Exige. É aquela primeira fotografia que eu coloquei para vocês, que eu chamei de requisito 1. Para entrar na regra 3, que é uma regra muito boa, a pessoa tem que ter muito tempo de contribuição. A mulher tem que ter 28 lá na data da reforma e o homem 33. Aí, o que acontece? Eu também observo o que faltava para ela atingir 30 mulher, 35 homem. Tiro a fotografia. Eu vejo quanto deu. Eu pego tudo isso como adicional? Não. Eu pego um adicional de 50%. Então, além dos 30 anos para a mulher, ela vai ter que cumprir mais 50% do tempo que faltava para ela atingir 30 anos lá na reforma.
Do homem, além dos 35, ele vai ter que cumprir 50% do tempo que faltava para ele atingir 35 lá na reforma. Tem pontuação mínima? Não, pontuação mínima é só a 2. E, por fim, a regra 4. Regra 4 tem idade mínima, cuidado com ela. É uma regra difícil de você entrar, muito, muito favorável, mas difícil de você entrar. Tem idade mínima, 57 mulher, 60 homem. Cuidado que essa idade aqui ela não é progressiva da regra 4, ela é fixa. Eu tenho tempo de contribuição mínimo? Não, até a reforma. Esse tempo de contribuição mínimo até a reforma, tempo de contribuição mínimo até a reforma só é exigido para a regra 3. Eu tenho o tempo geral mínimo que eu tenho que ter para todos? Sim. E eu tenho o pedágio. E o pedágio aqui, que é o adicional, é de 100%. Olho lá em 13/11 e vejo quanto tempo faltava para 30 mulheres e 35 homens. Eu vou ter que cumprir isso, ou seja, fazer o mínimo, que é 30, 35, e mais o pedágio, que é esse tempo que faltava. Tem pontuação mínima? Não, não tem. É o quadro resumo, pessoal. Isso aqui é repetição, tá? É repetição e você ter a compreensão para interpretar. A última regra que nós temos, pessoal, diz respeito à aposentadoria especial. Aposentadoria especial. Por favor, querida Jéssica, coloca aqui na tela um pouquinho, só para não ficar só no slide. Obrigado. Pessoal, quem assistiu às últimas aulas, as primeiras aulas aí dessa nossa sequência de direito previdenciário, e eu passei o meu telefone. Aqui. Quem foi que anotou meu telefone? Coloca aí no chat, por favor, para a galera. Moisés, que papo é esse, cara? Você vem com umas coisas assim diferentes, tal, falando. Quem anotou seu telefone? Você passou seu telefone, rapaz? Como assim, rapaz? Você é doido? Você tem família aí, sua esposa, seus filhos, você vai ficar atendendo o telefone da galera para tirar dúvida no WhatsApp? Eu passei meu telefone. Se alguém anotou meu telefone, na aula que eu... Opa! A Nil Almeida, a Eudila já colocou meu telefone, né? A Brenda, é assim que a gente sabe que a galera assistiu às aulas, ó. Ó a Raquel Bernardes, ó a Mônica, ó o José Maria, 3321. Moisés não está completo, não importa, é meu telefone. 332, ó a Lilian, galera assistiu a aula, a Vani Ellen, galera assistiu a aula, que alegria. 3321. Moisés, que papo maluco é esse, meu irmão? Calma. Se você é novo aqui na parada assistindo essa aula, fique tranquilo, fique relax, porque eu vou retomar esse assunto, porque isto vem a calhar aqui agora. Você sabe que todo o nosso estudo de direito previdenciário, a sua prova do dia 27, é uma prova em que algo tem que estar na sua cabeça fazendo o divisor das águas. Divisor das águas, Moisés, muito propício, né? O homem que dividiu as águas, divisor das águas. O divisor das águas é a reforma da Previdência. Estamos tratando de benefícios previdenciários. O seu concurso também traz pensões especiais, benefícios especiais, você tem que estudar, existem regras específicas. E o dinheiro que financia esses benefícios especiais não vem do fundo do regime geral de previdência social, vem do Tesouro Nacional, dinheiro lá da União Federal. Então, pensões especiais é outra parte, não se confunde com os benefícios previdenciários. Até a reforma, nós tínhamos uma manha, um método para gravar quais são os benefícios previdenciários. E depois da reforma, essa manha, esse método sofreu uma pequena alteração, que é o telefone do professor Moisés. Então, até a reforma, até o dia 13/11 de 2019, nós temos, para gravar todos os benefícios previdenciários, a regra do 4, 3, 2, 1. Até a reforma da Previdenciária, nós temos a regra do 4, 3, 2, 1. Nós tínhamos 4 aposentadorias até a reforma previdenciária. Aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade. Para os urbanos, 65 homens, 60 mulher. Carência de 180 meses de contribuições. Para os rurais, que a reforma não mexeu, 60 anos, homens, 55 mulher. Mais carência correspondente a 180 meses de atividade. E, além disso, foi criada em 2008 a aposentadoria híbrida, que você pode juntar tempo urbano com rural. Só que aí a idade que você tem que observar é a idade urbana. Tínhamos aposentadoria por idade, da regra do 4, 3, 2, 1, 4 aposentadorias, aposentadoria por idade. Nós tínhamos aposentadoria por tempo de contribuição, que era devida independentemente da idade. 35 anos de tempo de contribuição para os homens, 30 para as mulheres, independentemente da idade, e com aplicação obrigatória do fator previdenciário.
nós tínhamos a aposentadoria por invalidez, que só mudou de nome e de cálculo também, até a reforma, que agora é chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, cujo valor era 100%, caiu bastante. Com a reforma passou a ser 60%. E, por fim, na nossa regra do 4321, a outra aposentadoria que nós tínhamos, e ainda temos, mas com mudanças, é a aposentadoria especial. Aposentadoria especial. Só para concluir a regra, se alguém não viu a aula, 4 aposentadorias, 3 auxílios, auxílio reclusão, auxílio acidente e o antigo auxílio doença. 4, 3, 2, 1. 4 aposentadorias, 3 auxílios. Auxílio reclusão, devido aos dependentes do segurado de baixa renda, que vai preso em regime fechado. Auxílio doença, que é aquele benefício devido aos segurados que ficarem incapazes por mais de 15 dias para suas atividades. E o auxílio acidente, que você não pode confundir com auxílio doença acidentário. Auxílio acidente é um benefício indenizatório. Então, regra do 4, 3, 2. 2 o quê? 2 salários. Quais salários? Salário maternidade, devido aos homens e mulheres que deem à luz ou adotem, ou tenham guarda judicial para fins de adoção, e devida também o salário maternidade, por 120 dias como regra, aos homens, no caso de adoção, ou guarda judicial para fins de adoção. E o salário família, que são parcelas fixas em portaria, reajustadas em portaria anual, salário família devido também para os segurados de baixa renda, que tenham dependentes de 0 a 14 anos, ou inválidos de qualquer idade. Então, regra do 4, aposentadorias, 3 auxílios, 2 salários, maternidade e família, e só uma pensão. 4, 3, 2, 1. Veio com a reforma, veio o telefone do professor Moisés Moreira, porque com a reforma, o 4, 3, 2, 1 passa a ser 3, 3, 2, 1. 3, 3, 2, 1. Por quê? A aposentadoria por idade e tempo de contribuição deixam de existir de forma autônoma e se unem em uma só aposentadoria, que é a aposentadoria programada. Então, desde a reforma, nós temos a regra do 3321, telefone do professor Moisés Moreira, o código da sua aprovação. 3321, galera! 3 aposentadorias. Aposentadoria programada, aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria especial. O outro 3, você tem o auxílio acidente, você tem o auxílio por incapacidade temporária, que é o novo nome, e você tem o auxílio reclusão. 2 salários, salário maternidade, salário família, mantém e uma pensão por morte. Se você fizer o exercício do 3321 e você, para cada benefício que eu citei, você fizer aquela sequência que eu ensinei, que é C de conceito, B de beneficiário, C de carência, R de renda mensal inicial, I de início de benefício e C de cessação, o CBCRIC, se você fizer essa revisão para cada benefício, colocando esses conceitos que eu coloquei, repito, para cada benefício você faz C de conceito, B de quem tem direito, beneficiário, C de carência, se tem ou não carência, R de renda mensal inicial, I de início do benefício, a DIB, data de início do benefício, R, aliás, o último C, cessação, se você fizer isso para cada um desses benefícios, você acerta no mínimo 20 questões na prova, eu garanto para você. 3321, ligue para o professor Moisés. Mas eu quero falar da aposentadoria especial. A aposentadoria especial, ela foi mexida pela reforma da Previdência e ela vai cair na sua prova. A aposentadoria especial é uma aposentadoria, gente, com previsão expressa na Constituição para adoção, para poder ter requisitos, critérios diferenciados. A aposentadoria especial pode ser aposentadoria especial para a pessoa com deficiência, cai no seu concurso, é a Lei Complementar 142, foi citada expressamente no seu concurso. Grave que a aposentadoria por especial da pessoa com deficiência, ela não foi alterada pela reforma, ela continua com os requisitos dela, que ela pode ser do tipo por idade, a aposentadoria da pessoa com deficiência por idade, não confunda com BPC, BPC é outra coisa. E posso ter aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição.
essa aposentadoria ela continua sendo muito benéfica, não foi mudada pela reforma. E a outra aposentadoria especial que nós temos é a aposentadoria especial, para as pessoas que trabalham em situações nocivas à sua saúde. Aposentadoria especial por exposição, gente, a agentes agressivos, nocivos à saúde. Aposentadoria especial. Por favor, querida Jéssica, no slide. Só porque alguém perguntou, tá? Vou repetir aqui rapidinho, tá? Porque também cada aula eu aproveito para trazer para você uma revisão aqui, a sigla, tá? Se você fizer essas letrinhas para cada um dos benefícios, você acerta de 15 a 20 questões na prova. C, B, CRIC. Anota aí. Para cada benefício que eu disse para você do 3321, telefone do professor Moisés Moreira, você pega aí na sua mente e começa. C, conceito. É um benefício, isso. B, beneficiários. Quem tem direito? C, carência. Tem ou não carência? R, renda mensal inicial é quanto? É 60%? É 91%? É 100%? I, qual o início do benefício? Se passou de 30 dias, inicia quando? Da DER. A pensão por morte tem até 90 dias para requerer, ou 180 dias, se for menor de 16 anos. Início do benefício. Que na pensão, o início do benefício coincide com a data do óbito, mas na pensão, o início do pagamento é diferente. E, por fim, C de cessação. Se você pegar os benefícios previdenciários que eu falei, da regra do telefone do professor Moisés Moreira, 3321, e se você fizer esse exercício do CBCRIC, você acerta aí, pessoal, uma boa quantidade de questões na sua prova. Vamos lá. Aposentadoria especial. O que fizeram com a aposentadoria por especial na reforma da Previdência? Colocaram idade mínima nessa aposentadoria. A aposentadoria especial, meus amigos, é uma aposentadoria por agentes agressivos. Aquelas pessoas que estão em condições muito dolorosas para a sua saúde. Ela é devida para quem trabalha durante 15, 20 ou 25 anos em situações de agressividade, de nocividade. Até a reforma, bastava você comprovar o trabalho em situações nocivas, agressivas, por 15, 20 ou 25 anos. Veio a reforma, além de você comprovar isso, você vai ter que ter uma idade mínima para cada um desses tempos. Aposentadoria especial devida a quem trabalha por 15 anos, eu vou falar porque é a mais fácil, porque só tem praticamente um caso, tá? Aposenta-se com 15 anos de exposição a períodos agressivos, aquele trabalhador do subterrâneo da mineração, do subsolo da mineração, aquele minerador que está lá embaixo, ele precisaria comprovar, antes da reforma, os 15 anos de exposição. Agora, idade mínima. 20 anos de exposição, tem que comprovar aquelas pessoas que estiveram expostas, hoje é proibido, mas, por exemplo, a amianto. E 25 anos de tempo de contribuição, de exposição, é a maioria dos agentes agressivos que a gente tem na sociedade. Ruído, calor, vibração. Esses agentes agressivos dão direito à aposentadoria com 25 anos de exposição. Então, é 15, mais grave, 20 ou 25 anos. Quem tem direito à aposentadoria especial? Não são todos os segurados que têm direito à aposentadoria especial. Somente estes daqui que estão destacados para vocês nesta regra aqui de transição. Aqui, ó. Uma vez cumprido o período de carência exigido, qual é a carência da aposentadoria especial? É também 180 meses, tá? A carência da aposentadoria especial é 180 meses. A aposentadoria especial será devida ao empregado, ao avulso, isso vem na prova, viu, gente? E ao contribuinte individual. Porém, somente para o contribuinte individual que for filiado à cooperativa
somente contribuinte individual filiado à cooperativa de trabalho ou de produção. Sabe o CBCRIC que a gente faz? Conceito, aposentadoria especial. É o benefício devido aos segurados que trabalharem em condições nocivas, expostos a agentes físicos, químicos, porque pode ser físico, ruído, pode ser químico, vapor, fumaça, biológicos, vírus, contágio. Então, devido aos segurados que trabalharem expostos aos agentes físicos, químicos, biológicos por 15, 20 ou 25 anos e desde a reforma cumprida a idade mínima. Esse é o conceito, C de conceito. Aí vem o B de beneficiário, isso cai. Só tem direito à aposentadoria especial de acordo com a legislação, então na prova você vai adotar como regra geral. Só se citar jurisprudência, mas não acho que a prova vai citar jurisprudência, mas só se citar, você considera outra coisa. Então, como regra geral para a sua prova, só tem direito à aposentadoria especial o empregado, o avulso e o contribuinte individual filiado à cooperativa de trabalho ou produção. Os outros não têm direito. Certinho? Certinho? Por quê? É porque somente em relação a estes segurados é que existe contribuição para o financiamento da aposentadoria especial. Então, o facultativo não tem direito à aposentadoria especial, o empregado doméstico não tem direito à aposentadoria especial. E aqueles que estavam filiados antes da reforma e que não cumpriram os requisitos do direito adquirido, eles vão entrar na regra de transição. E essa regra de transição tem uma pontuação. Nota que eu abri uma outra página. Fecha aquela página da regra de transição que a gente estudou, da aposentadoria por tempo de contribuição, para você não confundir. Fecha aquilo e abre isso aqui. Isso aqui é aposentadoria especial. Para aquelas pessoas filiadas que não cumpriram os requisitos, elas vão ter que cumprir 66 pontos nos casos de 15 anos de efetiva exposição. Como assim 66 pontos, pessoal? Quiseram dar uma amenizada, né? Já que colocou idade mínima para aposentadoria especial, na regra de transição, ao invés de considerar a idade, consideraram pontos. E pontos em previdência consistem na soma da idade com o tempo de contribuição. Então, as pessoas, para se aposentarem nesta regra, se elas exercem atividade sujeita a 15 anos de uma exposição como especial, elas têm que cumprir 66 pontos. 66 pontos. É o caso do que, por exemplo, o minerador de subsolo. O minerador de subsolo. É aquele que está lá embaixo, viu? Não é aquele que está lá em cima, é o que está lá embaixo mesmo, tá? Segundo ponto, segunda exigência, 76 pontos para 20 anos de efetiva exposição. Então, primeiro é 66 para 15 anos, depois eu pego aqui mais 10 pontos, né? 76 pontos, que é soma da idade com o tempo de contribuição, para quem está sujeito à aposentadoria por exposição durante 20 anos. É o caso de exposição àquele amianto, asbestos, são situações mais restritas. E a maioria dos casos enquadra aqui, ó. As pessoas que estão sujeitas às atividades de 25 anos de exposição, elas têm que cumprir 86 pontos. 86 pontos para quem está sujeito a 25 anos de exposição. Repara, repetindo, porque às vezes você confunde. É uma aposentadoria que ela tem uma exigência específica de exposição de 15, situações mais graves, 20 ou 25 anos. Direito adquirido, basta a exposição, 15, 20 ou 25 anos, independentemente da idade mínima. Então, se cumpriu todos os requisitos até a reforma, já concede o benefício. Porém, se não cumpriu, cai na regra de transição. Então, para quem estava trabalhando na mineração de subsolo, vai ter que ter agora, além dos 15 anos devidamente comprovados da exposição, 66 pontos. Nota que é mais baixo, porque é mais grave, né? É mais baixo. 66 pontos, idade com tempo de contribuição. Para quem está sujeito a 20 anos de efetiva exposição,
76 pontos. E a maioria das situações é um pouco mais elevado, que são 25 anos, é o ruído, que é o exemplo mais comum que a gente vê, 86 pontos. É isso, pessoal. É isso que vocês têm que levar para a prova. Jéssica, por favor, aqui na tela. A tela com o professor Moisés. Pessoal, essa aposentadoria especial é pontos, a regra de transição dela. Mas ela também vai ter que observar um cálculo. Esse cálculo, como regra, vai ser aquele de 60%, aquele baixo, tá? Mais 2% que superar 15 ou 25 anos de tempo de contribuição, se for homem ou mulher. O detalhe que você tem que saber desse cálculo é que se a exposição for de 15 anos, que é aquele único caso que eu falei para você, de minerador de subsolo, esses 2% que aumenta, porque assim, né, o valor, né, é 60% mais 2% que ultrapassam 15 anos para mulher, 20 para homem. É assim a regra que a gente estuda. Mas se a exposição for de 15 anos, já começa a aumentar 2% a partir de 15 anos, seja para homem, seja para mulher. Na tela do slide, por favor, Jéssica, para a galera entender isso aqui. Isso é uma exceção à regra, tá? Olha só, cálculo. Vocês viram comigo que uma das coisas mais importantes da regra de transição são os cálculos. No cálculo da aposentadoria especial, será usada a média de todos os seus salários a partir de julho de 94. É sempre esse corte, né, pessoal? Por causa do plano real, né? Multiplicado por 60% mais 2%. Para cada ano que passar de 20 anos de tempo de contribuição para os homens, 15 anos mulher. Vocês entendem isso, gente? Já parte de 60%. E se ele tem muito tempo de contribuição, se o homem tem mais de 20 anos de tempo de contribuição, ele vai aumentando 2% para cada ano, entendeu? 21 anos mais 2%, 22 anos mais 2%. Pode até passar de 100%. E mulher, 15%. Mas aqui está a exceção, ó. Se a exposição é de 15 anos, ou seja, se trata daquela atividade lá de mineração de subsolo, aquela mais grave, o cálculo do benefício será a média de todas as contribuições, multiplicados por 60% mais 2 para cada ano acima de 15 anos, homens ou mulheres. Ou seja, regra geral, 60 mais 2% que ultrapassar 15 para mulher, 20 para homem. Regra geral. Mas no caso de exposição a 15 anos, aí já aumenta 2%, passando de 15, seja para homem, seja para a mulher. Seja para homem, seja para a mulher. Eu sei que às vezes parece complicado, mas o que vocês têm que entender aqui é que a aposentadoria especial, ela continua a existir após a reforma, mas foi colocada a idade mínima para ela. Foi colocada a idade mínima para a aposentadoria especial. Em razão disso, existe uma regra que vai tratar daquelas pessoas que já estavam no sistema contribuindo e que não cumpriram o direito adquirido. Essas pessoas, elas não vão ter que cumprir a idade mínima da regra definitiva. Essa idade mínima da regra definitiva só vai valer para quem se filiar a partir da reforma, depois da reforma. Para todo mundo que já trabalhava até a reforma, vai ter que cumprir pontos. Como é que são esses pontos? 66 pontos, que são consistentes na soma da idade com o tempo de contribuição, se a exposição é de 15 anos. 76 pontos, se a exposição é de 20 anos. E 86 pontos, se a exposição é de 25 anos. Cálculo. O cálculo dessa regra, segue o geral. É 60%. Baixou, né, gente? 60% mais 2% que ultrapassar 15 anos de contribuição, vai passando 16, soma mais 2% aos 60, entendeu? 17 mais 2%, vai somando. Pode até passar de 100. Então, segue, no geral, segue a regrona, 60% mais 2% que ultrapassa 15 anos de tempo de contribuição para a mulher e 20 para o homem. Porém, se a exposição é a 15 anos, aí, seja para homem, seja para a mulher, é 60% mais 2% daquilo que ultrapassa 15 anos de tempo de contribuição. Por favor, Jéssica, de novo aqui na tela, porque eu sei que dá dúvida na galera e nós já estamos aqui com os detalhes finais da nossa aula, tá?
Vocês entenderam, pessoal? Vocês entenderam? O essencial dessas duas aulas da regra de transição é que vocês conheçam a complexidade. Tenham atenção no cálculo. Cálculo pode vir questões da prova. Eu não aposto que vai ser o assunto mais cobrado, mas você tem que saber o elementar das regras. Por quê? Porque o edital cita a emenda constitucional número 103. Além disso, muitas pessoas me perguntaram sobre a diferença entre carência e tempo de contribuição. Carência e tempo de contribuição. Muitas pessoas me perguntaram e continuam confundindo. Você tem que saber isso. Eles têm pontos em comum. Vocês viram nas regras de transição que carência é separada, aparece cá embaixo. Tempo de contribuição lá em cima. É diferente. Eles têm semelhança, é por isso que a gente diferencia, eles têm semelhança. O pagamento da contribuição previdenciária em dia conta tanto como tempo de contribuição quanto carência. Por que as pessoas confundem? Porque elas acham que quando você tem o tempo de contribuição, você também tem a carência. Não tem. Necessariamente. Travou? Deu uma travadinha? Voltou? Voltou? Isso. Tempo de contribuição, ele é mais maleável. Até a reforma, tinha até uma diferença que era mais fácil da gente falar, que o tempo de contribuição contava em dias até a reforma. E a carência é sempre em meses. Então, tempo de contribuição era de data a data. Começou a trabalhar dia 23, terminou no dia 14 do ano seguinte, era do dia 23 ao 14, data a data. Só que a reforma veio e deu uma bagunçada, falou que o tempo de contribuição vai ser em meses também, aí fica parecido com a carência. Mas tem diferença. É o que colocaram aqui no chat. Carência é sempre agora. Pagamento de contribuições atrasadas, no caso do contribuinte individual, não conta como carência, a não ser que ele esteja no período de graça. Pagamento de contribuições atrasadas, indenização de tempo de contribuição, que são períodos antigos, que você vai e faz um cálculo para indenizar a Previdência Social e contar no seu benefício. Tudo que é pagamento retroativo para o contribuinte individual só conta como tempo de contribuição, não conta como carência. Carência é agora, é mês a mês. Olha como é que é sério isso. Se você é um advogado que você formou há 1 ano e você tirou a sua OAB e começou a advogar todo mês e vinha ganhando uma grana, mas você estava sonegando, não contribuía para a Previdência. Estava lá ganhando seu dinheirinho. Até que você chega, depois de 1 ano, e ganha uma bolada, ganhou 100 mil numa causa. Meu Deus, estou rico. Aí você fala, vou regularizar minha situação diante da Previdência. Aí você vai, gera uma guia da Previdência Social, paga o valor atrasado, mediante comprovação da atividade lá, sua OAB, os seus processos. E aí, esse pagamento atrasado, você pagou e acha que está tranquilo. Cuidado. Esse pagamento dos 12 meses atrasado só vai contar como 12 meses de tempo de contribuição. A carência, se você fez o pagamento em dia, ou seja, você contribuinte individual até o dia 15 do mês seguinte, só vai ser uma. Entendeu? Pagou 12 meses para trás, acertando tudo. Tudo isso conta como tempo de contribuição. 12 meses de tempo de contribuição. Mas a sua carência é só uma, é só 1 mês, porque não vale para carência pagar atrasado. Tempo rural anterior a 1991 para contar em aposentadoria por tempo de contribuição. Só conta como tempo de contribuição, não conta como carência. Conversão de período especial em comum, que é você passar um tempo lá, que você estava exposto a 15, 20 ou 25 anos, para comum, o que é admitido somente até a reforma, só conta como tempo de contribuição, não conta como carência. Períodos intercalados de benefício por incapacidade entre períodos de atividade, de acordo com a legislação, só conta como tempo de contribuição, não como carência. No concurso, você vai observar, aqui pode perguntar a jurisprudência.
Ou seja, de acordo com a lei e com o decreto 3.048, tempos intercalados de período de atividade em que você recebeu auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, de acordo com a legislação, de acordo com a Instrução Normativa 128 do INSS, só contam como tempo de contribuição, não contam como carência. Porém, de acordo com jurisprudência amplamente majoritária, amplamente dominante, inclusive existe uma ação civil pública hoje que o INSS cumpre, o tempo intercalado, ou seja, entre períodos de atividade ou de contribuição em que você recebeu benefício por incapacidade, conta tanto como tempo como carência, entendeu? Tem diferença de acordo com cada situação. Para você trabalhar isso na sua cabeça, porque eu sei que gera dúvidas, você tem que ficar pensando esse tempo todo, é aquela regra básica, carência atual, estou carente agora, eu preciso suprir a minha carência agora, carência de agora para frente. Tempo de contribuição é mais maleável. Período de atividade militar para fim de aposentadoria conta como tempo de contribuição, não conta como carência. Empregados domésticos passou a ser presumido desde a Lei Complementar 150/2015, conta como carência, e o Conselho de Recursos da Previdência Social entende que sempre conta como carência. Porque, olha só, assista a minha aula aí sobre o regime geral de previdência social. Para o empregado, para o avulso e doméstico, existe uma presunção de recolhimento das contribuições. Então, vai contar sempre como carência, tá bom? Em relação a eles, porque o responsável por fazer o recolhimento, o repasse à previdência social é o empregador. É nesse sentido que você vai gostando do direito previdenciário, aprendendo essas nuances. Salário maternidade, excelente pergunta. Salário maternidade, o benefício mais lindo da Previdência Social. Salário maternidade é o único benefício previdenciário sobre o qual incidem contribuições previdenciárias. Salário maternidade conta como tempo de contribuição e como carência. Porém, benefício por incapacidade, ou seja, auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, é somente como tempo de contribuição, salvo se citar a jurisprudência, aí você considera que conta para os dois. É diferente. Aí você tem que colocar na sua mente e aprender a gravar isso. Certinho? Jéssica, por favor, no slide. Galera do Nova Concursos aqui, parceria Jéssica, Guilherme, Josi, galera toda maravilhosa. O Nova Concursos lançou o sprint final, tá, do INSS. O pessoal fez um trabalho aí de selecionar só o que é essencial nessa reta final para você poder ter um treinamento de revisão, tá, pessoal? Aqui alguns comentários do pessoal que gosta do curso do Nova Concurso, galera gosta de verdade. Fica comigo até o fim, vocês ficaram, né, 500 pessoas. Tem um presente especial para você que está aqui, tá? Você tem 400 mapas mentais do INSS, mapa mental para você ligar ali, pererê, para saber de onde vai, para onde vem, e você fazer as conexões mentais para você poder revisar. Você tem, esse mapa mental seria de 160, mas calma, que vai ter um super desconto. A Lei 813, a Lei de Benefícios, que você tem que ler junto com o decreto, cuidado, porque ela precisa de atualização, mas aqui ela está destacada e marcada para você tirar suas dúvidas. 148 seria isolada. Resolução do último concurso do INSS, que despencou BPC, né? BPC da Lei Orgânica da Assistência Social, está aqui com resoluções, seria 89. O que você vai levar? Então, tudo isso, mapa mental, legislação destacada e última prova comentada. Você pagaria quanto? Pererê, Parará, 397. Já veio o desconto aqui, 197, mas você que ficou aqui até os 48 minutos do segundo tempo, 197 não, né? Vamos derrubar esse preço? Vamos derrubar? Presente exclusivo? R$100 desconto. 197 vai cair para R$97. E a Jéssica me lembrou que tem um simulado disponível para a galera do INSS aí, tá? Simulado disponível para a galera do INSS no Nova Concurso. Então, com tudo aquilo e com os bônus exclusivos, vocês viram aqui, ó, tem bônus pra caramba. Já vi ter bônus, mas igual aqui. Professor de direito administrativo, eu vi um pedaço de uma aula dele muito boa, tá? Assim como a de português, galera, aqui é 100%, tá joia? Aí você paga 97, tem simulado disponível. E agora, a nossa despedida. Por favor, Jéssica, na tela para aquela mensagem motivacional do fim de noite da terça-feira. Vamos lá, pessoal. Faltam, o quê? 19 dias, é isso? Prova dia 27. O concurso que eu fiz e que eu passei para o INSS,
Eu era recém-formado em Direito, foi lá em 2003, analista do Seguro Social. Foi o CESP, foi o primeiro grande concurso depois de muitos anos. Eu, depois de formado, não sabia o que eu ia fazer, sempre gostei de dar aula, né? Acho que dá para perceber. Eu fui dar aula de literatura numa cidade perto de Montes Claros, para cursinho pré-vestibular, literatura e português na época. E não recebi o pagamento, e eu estava me casando, e estava tudo lascado, estava tudo muito ruim mesmo. E a prova estava se aproximando, né? E o que eu decidi? Eu decidi focar, nos últimos momentos, naquilo que era realmente mais importante para o concurso, ou seja, direito previdenciário. Eu tinha uma apostila, as apostilas naquela época eram bastante diferentes das de hoje, e eu estudava e reestudava ali o telefone do professor Moisés, 3321, o CBCRIC, nem sabia que era CBCRIC na época, eu criei depois, conceito, beneficiário, enfim, colocava todas as regras, e revisava, e resolvia a questão, revisava, e resolvia a questão, revisava, e resolvia a questão. Fui aprovado em 12º lugar. Eu morava na cidade de Montes Claros, pude ficar onde eu estava, que era a cidade de Montes Claros, e comecei uma trajetória muito bacana no INSS, onde estou aqui até hoje. Eu tinha só 23 anos de idade, e no INSS foi que o meu caráter, a minha visão humana, ela foi sendo forjada e aperfeiçoada, ela foi testada e desafiada até eu me tornar a pessoa que eu sou. Então, eu tenho a te dizer, é hora mais do que nunca de você ter fé, confiar em si mesmo. E lembre-se, pessoal, a humildade, ela sempre significa você olhar o mundo a partir das suas características e melhorar a si mesmo. Vivemos tempos difíceis, mas olhando com fé para suas capacidades, entendendo que Deus te fez único neste mundo e que, portanto, você é um ser maravilhoso e que você deve confiar em você, você pode. É possível. E eu quero te dar aquele prometido abraço. Você aprovado no INSS, vindo fazer curso de formação aqui em Brasília, ou depois lá no INSS, você vindo trabalhar aqui em Brasília, é só você me passar uma mensagem no Instagram que eu saio do prédio onde eu estiver, e quem sabe eu não vou estar lá no INSS. E aí eu vou te dar um abraço, eu olhar no seu olho e vou perguntar para você: valeu a pena? Até a próxima. Obrigado, Jéssica. Valeu, galera. Good vibes. Amém, 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 amém. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Força! Até logo, pessoal. Tchau, tchau.